Virada lá em Porto Alegre para o Grêmio, já se prepara para encarar o Cruzeiro nessa rodada de meio de semana e a gente vai acompanhar esse clima, né, na volta ao Rio de Janeiro, porque os jogadores se representam para treinar nessa terça-feira no Ninho de Urubu. É clima de ressaca, né? Pelo terceiro jogo sem vitória e foi possível ver, né, no semblante dos jogadores, era evidente esse sentimento, né, depois dessa derrota. Mas os jogadores, olha, alguns esboçaram confiança para recuperar. Caras fechadas, de poucos amigos. O desembarque do Flamengo foi assim. Ninguém parecia muito afim de conversa. Difícil explicar uma derrota de virada. Foi muito ruim, com certeza, né? A gente sabe que agora é só confronto direto, né? Como você mesmo falou, 4 jogos. Mas é assim, Flamengo, a gente tem que ganhar, a gente sabe da importância agora dos próximos jogos, então temos que ir para cima para que a gente possa subir na tabela. Os jogadores evitaram falar sobre as falhas que resultaram nos 3 gols do Grêmio. Tá faltando muita coisa, a gente tem que trabalhar muito e errar algumas coisas boas dentro da partida, que a gente pode ganhar, como a gente tá fazendo bastante gol e é só trabalhar bastante lá no CT que na quarta-feira a gente volta a ganhar. O time volta a treinar só na manhã desta terça-feira. A próxima partida é quarta, 9h45 da noite, na Ilha do Urubu. Para o jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo não vai poder contar com o Diego. O meia se apresenta à seleção brasileira. Trauco é outro desfalque. Ele nem viajou aqui para o Rio de Janeiro. Foi direto de Porto Alegre encontrar a seleção peruana. A expectativa é pelo retorno do zagueiro Juan, que não viajou devido a dores musculares. Quem segue afastado é Paulo Guerreiro. O jogador foi suspenso preventivamente pela FIFA por 30 dias por suspeita de doping e está no Peru trabalhando na defesa do caso. Mesmo longe, recebe o apoio dos companheiros. O grupo ficou bastante triste, mas vamos ver no que vai dar aí, tá correndo algumas coisas aí e a gente não sabe o que vai acontecer. É ruim, a gente sabe, né, como é, mas a gente está deixando ele um pouco tranquilo lá também, a gente tem passado total confiança para ele, para que ele fique tranquilo, mas a gente confia muito nele, a gente sabe que vai dar certo e vamos torcer aí para que aconteça o corra tudo bem com ele. Bom, enquanto os titulares do Flamengo ganharam folga na segunda-feira, os reservas foram a campo no Ninho do Urubu com uma novidade na área. Sem Guerreiro suspenso preventivamente por 30 dias, o Flamengo promoveu o garoto Lincoln aos profissionais. O atacante de apenas 16 anos é considerado uma das promessas da base do clube, a mesma safra de Vinícius Júnior. Recentemente, Lincoln participou da campanha da seleção brasileira Sub-17, no Mundial da categoria na Índia. Com 3 gols, o atacante do Flamengo foi um dos destaques da equipe, que ficou com a 3ª posição. Mais um subindo da base. 16 anos, hein, Paulo Lima? O Real Madrid tá assim. E o Barcelona também, porque aí, onde o Real Madrid entra, o Barcelona quer, e onde o Barcelona entra, o Real Madrid também quer. Aí daqui a pouco vem algum outro e olho grande na molecada. Mas com essa bola que ele jogou... O futebol brasileiro não renova ninguém, o futebol brasileiro não revela ninguém. Com essa bola que ele jogou no Mundial Sub-17, 3 gols lá na Índia, você acha que pode contribuir nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro? Eu acho que é mais uma maneira de você dar espaço para aqueles que vêm da base. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem como objetivo a Sul-Americana. Eu acho que nesse projeto sul-americano ele não se encaixa, mas no projeto buscar uma brecha na Libertadores da América e com a necessidade de uma renovação do time para a temporada de 2018, por que não? Agora, assim como o Vinícius Júnior já tem aí a sua vida definida, né? Porque o Real Madrid fica aqui, não fica, vai mais um período, enfim, essas negociações que envolvem toda essa polêmica de abre janela, fecha janela, fica no Brasil, volta para lá, vem para cá, deixa mais um jogador desse crescer no time. É jovem, se avalia, encorpa, vivencia, dá experiência a ele. Agora o Flamengo precisa disso, botar para jogar no time de cima. E o Rueda tem feito isso com alguns jogadores. Tomara que ele também tenha essa oportunidade. Eu ia comentar exatamente isso com você, Paulo. O Rueda tem uma característica. Ele aproveita a molecada da base, ele olha com carinho. A gente vê como que o Paquetá cresceu no Flamengo com a chegada do Rueda. O Viseu voltou a atuar também. O Vinícius Júnior, que a gente ainda não entende muito por que o menino entra pouco, mas o Rueda sempre atento com a molecada. Bom,
Flamengo está na sua terceira derrota que você falou? Terceira partida sem Terceira vencer. partida sem vencer. Então vamos atualizar mais uma vez aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, só para refrescar a memória, porque amanhã tem bola rolando, vai ter jogo em plena quarta-feira. Paulo Lima, o que chama mais atenção nessa primeira página é o São Paulo figurando entre os 10, né? Há muito tempo a gente não acompanhava isso. E até porque você vê exatamente que essa turma dos 42 pontos, 43 pontos, né? Tá todo mundo aí na expectativa do G9, né? E o São Paulo cresceu exatamente pelos 3 resultados positivos que tem e abre essa perspectiva, abre essa esperança, essa alternativa de, quem sabe, brigar por uma possível vaga no G7, G8 ou G9. Ainda está muito distante, tá, mas também essa distância encurta cada vez mais. Essa é a brecha que a gente vê na parte ali intermediária da tabela. Na parte de cima, dizer que o Corinthians está consolidado com um título ainda é prematuro, mas muito mais perto do que a gente já vinha falando anteriormente, até porque a derrota, a vitória sobre o Palmeiras empurrou o seu rival para baixo. E tirou um pouco daquela força do Palmeiras, aquela expectativa que se criava, ó, agora sim, chegando a 3 pontos de diferença, o Palmeiras vai decolar. Não foi. Mas o Santos está ali ainda. Santos, Grêmio, está todo mundo respirando pertinho do Corinthians. Eu diria que o São Paulo é candidato a Libertadores mesmo sem G9. Olha. Até com G7, eu não sei, eu não descartaria o São Paulo não, porque time que cresce em reta de chegada... Também tem isso. É aquele time que embala e atropela. É aquele time que embala e atropela. E o São Paulo cresceu, o fato é esse. O São Paulo cresceu, o Dorival Júnior encontrou uma equipe e a gente olha ali, ó, na matemática, são 4 pontos para o Flamengo, que hoje é o 7º colocado. Gente, isso aí pode se tirar em menos de 3 rodadas. Sim. São Paulo pode reverter. Quer dizer, eu não sei não, hein? Eu não descartaria São Paulo, não. De olho nos times do Rio, que voltaram à Libertadores esse ano com um peso maior. Pode ser, parece pelo menos ali que 2 nós iremos receber aqui na Casa da Libertadores. Ou até vem, os 3 mesmo, dependendo da sequência de resultados. É como se a gente está apostando no São Paulo, por que não apostar no Vasco? Claro. Sim, não, eu coloquei, ali tem 3, né, na sequência. Botafogo, Flamengo e Vasco, arriscaria pelo menos 2 cariocas aí. Vamos bater a chapa da próxima rodada? Vamos lá, com os próximos jogos. Coloca aí na tela, a rodada começa na quarta-feira, tem jogo também na quinta, né? Isso, exatamente. Vamos lá. A gente abre a 33ª rodada, Paulo Lima com Ponte e Grêmio no Moisés Lucarelli, amanhã, 7h30 da noite. Teremos depois Avaí e Bahia na ressacada, Atlético Paranense, o Furacão recebe o líder do Campeonato Brasileiro, recebe o Corinthians desfalcado. O Sport tem pela frente o Botafogo e o Flamengo na Ilha do Urubu recebe o Cruzeiro, 9h45. Esses são os jogos da quarta-feira à noite. E seguindo aí, ó, amanhã também, na quarta, teremos mais 2 jogos. Santos e Vasco, nesse mesmo horário, 9h45 da noite, Vitória e Palmeiras. Aí lá na quinta-feira, aí fechando essa 33ª rodada, São Paulo e Chapecoense, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, Fluminense e Coritiba, hein? Fluminense e Coritiba é jogo que promete. Coritiba recuperou. Tá lá embaixo na tabela, mas assim como eu falei de São Paulo, serve pro Coritiba. Parece que o Coritiba encontrou também a pegada no time e ainda se criou muito aquela coisa, né, do Marcelo Oliveira vai ser demitido, né, porque o time não dava decolado, o time tava lá para baixo, tava na degola, encaixou bons resultados e é mais um que se aproxima para deixar a zona do rebaixamento cada vez mais longe. Só com uma observação ali no jogo São Paulo-Chapecoense, esse jogo vai ser no Pacaembu. São Paulo segue fora do Morumbi naquela sequência de 5 jogos. Bom, o segundo turno mostrou muita coisa no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians com rendimento, um aproveitamento baixíssimo, Botafogo foi líder muito tempo. Vamos atualizar a classificação do segundo turno e aí a gente consegue ter uma ideia melhor da crescente nessa reta final do Campeonato Brasileiro, porque mudou também a tabela na classificação do segundo turno. Coloca na tela pra gente, vamos lá. É o espelho, né? É o reflexo do que a gente estava falando aqui do São Paulo. A gente já vai colocar aí a classificação do segundo turno. São Paulo e Cruzeiro, né? São as equipes que estão brigando na ponta do segundo turno. Vê, Paulo... E a gente vê esse reflexo na tabela, né? Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, não quer saber quem tá brigando ou não tá, Paulo Lima. E o São Paulo nessa crescente, olha lá. Os dois com 24 pontos. O Cruzeiro pega o Flamengo, né? Vem ao Rio de Janeiro, o Flamengo tá lá embaixo na 10ª colocação. E o outro jogo importante dessa rodada, são vários jogos importantes, como tem o Grêmio, né, com a Ponte Preta, mas também tem o Atlético Paranaense contra o Corinthians, que são clubes que não aparecem aí na primeira pontuação de tabela do campeonato, né? Então você vê o Santos, que tem a possibilidade de jogar em casa,
o Palmeiras, que mais uma vez aí está subindo de produção, mesmo com a derrota para o Corinthians. Mas a turma de baixo ali, ó, Chapecoense, Bahia,